Oi gente, tudo bem com vocês? Isso que vocês estão vendo aí é um caderno de espécies, um trabalho que a gente fez na faculdade no semestre passado e que eu amei tanto o resultado que eu queria mostrar para vocês como eu fiz algumas partes dele. Então, além da gente pesquisar sobre as plantas, a gente tinha que desenhar ele em vista e em corte. E aí eu decidi mostrar para vocês como eu desenho em vista e em corte 3 tipos de árvores, mas se vocês quiserem verem outros tipos, comenta bastante aí embaixo, curte o vídeo, que eu posso trazer o que vocês quiserem aí, palmeiras, forrações, arbustos, o que vocês quiserem. Então, para começar, é tudo uma técnica de observação, então observar qual é o tipo de caule, qual é o tipo de copa, qual é o tom do caule, qual é o tom da copa. Então, para começar, eu fiz 3 tipos de caules diferentes. O primeiro caule é um caule menos rugoso, então ele é mais reto, ele é mais fino, não tem tanta rugosidade. O segundo, ele já é totalmente tortuoso, na hora de desenhar a gente desliza a mão mesmo, treme a mão para ficar todo tortuoso e criando bastante braços assim para os lados. E o terceiro, que é aquele de árvores mais de grande porte, que é mais grossa e pouco rugosa também. O primeiro tipo de copa que a gente vai desenhar é a copa aberta, onde forma bastante buracos entre as folhas. Então eu desenho como se fosse crescendo em tufinhos e aí vou criando novos galhos, novos tufinhos de forma aleatória até preencher um formato legal. A segunda é a semi-aberta ou semi-fechada, que eu desenho o contorno dela como se fosse uma copa fechada, porém eu começo a criar dentro dela buraquinhos onde eu consigo ver a luz passar, onde eu consigo ver os galhos passarem por trás. E a terceira, que é uma copa totalmente fechada, uma copa densa, onde eu desenho todo o formato dela densa e nenhum buraquinho, somente aquelas ranhurinhas assim tremendo a mão como eu tô fazendo, que é para mostrar o relevo das folhinhas aparecendo. Como desenhar isso em planta? Na primeira vai aparecer muito galho, então a gente começa desenhando ali o caule com os galhinhos e depois vai acrescentando os tufinhos de folha de copa até formar novamente um desenho agradável ali de forma aleatória. No segundo, a gente vai desenhar novamente o contorno como se fosse uma copa fechada e criar os buraquinhos. E na terceira, vai desenhar o contorno fechado e a rugosidadezinha das folhas. Lembrando que essa rugosidadezinha das folhas a gente vai fazer em todas. Mas pode perceber ali que uma ficou bem mais redondinha e a outra bem mais irregular. Isso também é uma técnica de observação, dependendo de qual planta você está desenhando. Para pintar, eu gosto de usar bastante aquarela e lápis de cor. Lápis de cor eu também costumo preferir o aquarelável, porque o não aquarelável acaba dando um reflexo brilhante na hora que a gente usa flash no desenho. Então, para pintar, eu começo sempre pintando pelo tom claro, porque a gente tem 2 tons. O tom claro é o que a gente vai usar nas partes onde está recebendo luz solar, e o tom escuro onde está tendo sombra. Aí, para fazer o tom claro, como essa é uma árvore de tom mais amarelado, eu misturei o verde com o amarelo e pintei no tom claro. E para fazer o tom escuro, eu misturei marrom nessa mesma mistura. Onde eu sei que tem que ser escuro? Na vista, o tom escuro vai ser sempre embaixo, porque o sol tá vindo de cima, então em cima tem que ficar claro. E na planta, o tom escuro vai ser em volta, já que o sol tá vindo de cima, então o miolinho dela vai ficar claro e em volta vai ficar escuro. Aí depois vocês vão perceber que eu achei que ficou muito marrom, essa parte escura, acabei misturando mais verde. Mas como que a gente faz isso? A gente vai pingar a tinta ali na vista embaixo e e na planta dos lados, e pode deixar secar sem problema. Só pinga em tudo primeiro, depois lava o pincel e com ele só úmido, sem muita água, a gente vem, mesmo na tinta já seca, por o pincel tá molhadinho, ela começa a molhar de novo e começa a se misturar com o tom claro que estava ali em cima. E é isso que forma o esfumado bonito e natural da planta. Então eu faço isso depois em todas. Venho com o tom clarinho, depois com o tom escuro, no lugar certo pingo tudo e depois venho esfumar com o pincel sem nenhuma tinta. Aí a segunda árvore que eu tô fazendo é uma jabuticabeira e aí o tom dela é mais azulado. Então misturei a essa tinta um verde que é mais azulado e fiz do mesmo jeito, passei a tinta escura e depois com o pincel só com a aguinha eu venho misturando, trazendo para o meio para ficar mais claro o meio ou em cima ali no caso da vista.
Na árvore rosa eu tentei começar com o lápis aquarelável, mas ele acaba ficando muito clarinho, então eu prefiro usar mais só para detalhe mesmo. E aí peguei um vermelho ali misturado com rosa, coloquei nas partes que eu queria que ficasse escuro, e embaixo, na parte das rugosidadezinhas, e vim esfumando com o pincel molhado. Depois eu gosto de fazer os detalhes com o lápis, como eu falei. Eu venho com lápis escuro, dando mais profundidade, deixando as partes que estão mais pro fundo, deixando elas mais escuras. E venho com o pincel novamente molhado, sem muita água, só para derreter esse pozinho do lápis aquarelável, para não dar aquele reflexo brilhante que eu falei para vocês. Para fazer os caules, eu usei 3 tons, que são os tons das madeiras que eu mostrei para vocês no vídeo de como desenhar madeiras. Se você não assistiu ainda, tá muito legal, clica aí para assistir. Então, o primeiro, usei a madeira avermelhada, então usei o tom canela, né, um marrom mais avermelhado. O segundo, marrom mais acinzentado, então misturei bege com cinza. E o terceiro, um marrom bem escuro, mas fechado, não tão avermelhado. E depois, com um lápis escuro, vim escurecendo os galinhos que ficam por trás, né, que estão recebendo mais sombra, e depois novamente o pincel molhado para não dar reflexo. E a minha parte preferida agora, que é delinear tudo com essas canetinhas. Eu uso as canetinhas da Unipin, que são incríveis para mim. E quanto mais fininha, mais delicado fica o desenho. Mas se você usar uma Stabilo, que tem 0,4, que é um pouquinho mais grossinha, também fica maravilhoso do mesmo jeito. Então é só ir fazendo essa mão tremidinha, assim, essa rugosidadezinha para as folhinhas parecerem mais fofinhas, né, para a árvore parecer mais fofinha e irregular também, porque ficar muito redondinho, muito certinho, não fica muito natural. Então é só ir delineando tudo isso. Na hora de fazer o caule também dá uma tremidinha na mão, que o caule é meio rugosinho, e é assim que fica os nossos tipos de árvores diferentes. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like e comentar aí qual tipo de espécie você quer ver no próximo desenho paisagístico. Um beijo e tchau!